Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas experiências reais do canibal de Garanhuns, o Jorge Beltrão Negromonte. E para quem não sabe, antes de ser pego pelos seus crimes, ele escreveu um livro bem macabro, com desenhos que ele mesmo fez, ele também desenhava, e com histórias reais que ele viveu, com aparições e fantasmas. Para quem não conhece a história dele, eu vou explicar brevemente, começando pela cidade de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade pernambucana com pouco mais de 130 mil habitantes, conhecida pela sua produção de castanhas, banana e café. Não se trata de uma cidadezinha pequena, como muita gente pensa, pois concentra em torno de si diversos pequenos municípios, o que a mantém como um polo no local. Porém, o que tornou essa cidade mais conhecida a nível nacional nos últimos anos foi o caso criminal intitulado Os Canibais de Garanhuns. De acordo com o Ministério Público, Jorge Negromonte e suas duas esposas, Isabel e Bruna Cristina, só um detalhe, eles moravam todos juntos, tá? Em harmonia. Então eles mataram, esquartejaram e consumiram a carne de duas mulheres. Com o restante que sobrou do corpo das vítimas, eles fizeram empadas que a Isabel vendia na rua para ajudar com as despesas da casa. Os três foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e impossibilitando a defesa da vítima, além dos crimes de ocultação e vilipêndio de cadáver e de furto qualificado. Jorge Beltrão e Bruna Cristina, que era a mais jovem delas, respondem ainda por estelionato, sendo que Bruna ainda é acusada de falsa identidade por usar os documentos de uma das vítimas. Eles ainda roubaram a filha de uma dessas mulheres e criaram como se fosse deles. A criança provavelmente viu a mãe ser morta. Se vocês quiserem saber mais sobre esse crime, eu vou deixar o link com o vídeo da Joyce, do canal Ler Até Amanhecer, que fez um trabalho incrível sobre o caso. A minha intenção aqui não é falar sobre os crimes, mas sim mostrar um lado sombrio e obscuro do Jorge Negromonte, que era o líder dessa mini quadrilha que eles criaram. A justiça declarou que ele não teria problemas mentais e que estava são no momento das mortes, mas não se pode negar que ele possuía um histórico longo de idas e vindas de hospícios e outras instituições mentais. Jorge já havia feito tratamento para conter os sintomas de sua esquizofrenia e tomava remédios controlados, o que não o impediu de ter uma vida normal, passar no vestibular 2 vezes. Ele passou para Educação Física e Administração de Empresas e também se tornou professor de Educação Física de Artes Marciais em algumas academias locais. De maneira geral, ele era um homem muito forte. Se vocês forem olhar as fotos antigas dele, realmente ele é um homem atlético. Ele cuidava muito do próprio corpo, então não teria problema em subjugar as vítimas, né? A Bruna, que é a segunda esposa, inclusive havia sido uma das alunas do Jorge Negromonte. Porém, o que pouca gente sabe é que o Jorge Negromonte gravou um filme e ele escreveu esse pequeno livro. Inclusive, esse livro é registrado em cartório e não é muito difícil achar na internet, tá? Eu não recomendo que vocês procurem, porque realmente ele é um pouco pesado, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Nesse livro, ele conta algumas das suas experiências com o sobrenatural e as coisas que ele via durante os surtos dele. Obviamente, né, não podemos negar que essas visões podem ser efeito ali da esquizofrenia dele. Não estou falando que são fantasmas, né? Mas também não deixam de ser relatos aí assustadores. E eu, particularmente, a primeira vez que eu li o livro do Jorge Negromonte, eu fiquei bem assombrada. Bom, então eu vou começar com os relatos do livro. Não são todos, tá? Eu separei alguns.
Outros são bem pesados, não caberia e nem seria adequado de se colocar num canal do YouTube. Mas eu vou começar minha narração com algumas das histórias sobrenaturais do Jorge Negromonte. Vamos lá? Desde pequeno, Jorge tinha visões de espíritos que cercavam a sua casa e não só os via, como os ouvia, conversava com eles e sentia seus cheiros. Aqui, nesse vídeo, vou narrar para vocês algumas das histórias do livro de Negromonte, aquelas que me deixaram mais impactada. Se você procurar na internet, consegue achar esse livro facilmente para ler, mas eu não recomendo, pois algumas partes são muito impactantes. Eu não acrescentei nada às histórias, apenas fiz a correção da língua portuguesa e juntei episódios que se relacionavam. Foi nesse livro que achei uma declaração dele que me fez arrepiar. Foi a seguinte frase: tanto eu como Bel ficamos conhecidos na cidade, pois as nossas empadas eram deliciosas. Eu fazia os molhos para os recheios e Bel a massa. Bom, vamos lá então. História 1. Essa história fala de duas crianças que acompanharam Jorge por longos anos de sua infância até a vida adulta. Ela se chama Amigos de Infância. Um menino negro e outro branco eram os meus amigos. Eu nunca fiquei só na minha infância, pois eles estavam comigo. Brincando no quintal de casa, eu nem percebia a hora passar. Era eu por eles e eles por mim. Quando chegou a idade de ir para a escola, estranhei os primeiros dias de aula. Longe de minha família e de meus pequenos companheiros, eu ficava contando as horas, pois queria voltar para o meu lar. Finalmente, ao chegar em casa, em frente ao portão, meus amigos já estavam me esperando para mais um momento de diversão. O quintal se transformava em um mundo de fantasias e sempre precisávamos passar correndo pelos monstros negros e fantasmas que passavam por nós rápidos feito flechas. Eles sempre vinham acompanhados de exóticos sons. Quando os monstros não apareciam, ainda se podia ouvir os seus gritos terríveis, mas não era só isso. Às vezes, quando eu me recolhia para o meu quarto e tentava avistar os meus amigos pela janela, presenciava umas mulheres sinistras, magras, recurvadas, caminhando no quintal. Pareciam seguir o ritmo de uma música triste em uma dança macabra. Ao chegar à adolescência, minha voz engrossou e outras mudanças aconteceram ao meu corpo. Porém, meus amigos continuaram os mesmos, sem nenhuma transformação. Me afastei aos poucos deles, já não brincava tanto como antes e eles ficam tentando me divertir. Um dia, meus amigos ficaram em pé por horas, parados, me esperando para brincar. Ao ver aquilo, fiquei agitado e pedi para o meu pai ir reclamar. Chegando lá, ele não viu ninguém além de mim. No quintal, só as plantas e o vazio. Foi nesse momento que descobri que esses amigos nunca existiram para os outros e também não existiam nem os monstros e nem os fantasmas. História 2. Nessa história, Jorge Negromonte fala sobre uma estranha aparição que o acompanhou um dia na estrada. Sinceramente, é o relato que mais me dá medo dentre todos do livro. Bem, vamos lá. A mulher pairando. Eu estava voltando da casa de Bel, uma namorada. Como o bairro onde ela morava era distante do meu, eu ia e voltava para lá de bicicleta. Uma noite, em uma dessas visitas, eu saí de lá mais tarde do que de costume. No caminho de volta, as ruas estavam desertas. De repente, para o meu terror, percebi que não estava só, pois havia uma mulher me acompanhando. Ela era linda, porém exótica.
O que me deixou assustado foi como ela estava me seguindo. Ela parecia completamente imóvel e pairando acima da minha cabeça. Quando cheguei na calçada que fica em frente da minha residência, ela simplesmente desapareceu. Já dentro de casa, eu não parei de pensar nela e ainda tentei vê-la pela janela, se a encontrava por lá, e nada mais vi. Assim, tomei banho, fiz um lanche e me deitei um pouco na cama para descansar. Quando por fim me levantei para escovar os dentes, vi os seus lindos e pequenos pés refletidos no vidro, pelo lado de fora. Ao me aproximar, não consegui ver mais nada, mas sentia seu perfume. Passei a noite inteira sem dormir e o aroma suave de seu corpo só desapareceu do meu quarto quando surgiram os primeiros raios de sol. História 3. Aqui, ele conta que fez uma aposta com um grupo de amigos. Eles duvidaram que Jorge conseguiria passar a noite num cemitério. Bom, ele passou, mas também viu coisas que não são desse mundo. No cemitério. Para ganhar uma aposta que fizemos com um grupo de amigos, eu e um colega precisamos passar a noite em um cemitério. Ao chegarmos lá, subimos em uma árvore e ficamos conversando coisas triviais. Quando olhei para baixo, perto das covas, vi várias pessoas, cada uma com uma vela na mão e olhando para as lápides. Enquanto estava distraído com aquela visão, percebi que se aproximava da árvore uma mulher anormalmente alta, muito magra e assustadora. Ela havia me visto e estava tentando me segurar, estendendo as duas mãos para alcançar o galho da árvore. Sinto que ela também fazia parte daqueles espíritos, mas com uma diferença. A sua altura grotesca era o suficiente para me encostar e me puxar, principalmente porque o vento estava muito forte e fazia com que o galho em que eu estava balançasse para cima e para baixo. E eu, então, ficava assustadoramente perto dela. Com um riso sarcástico, ela passou a noite inteira tentando me pegar, até que, em um momento, felizmente sumiu, assim como as outras pessoas que estavam caminhando entre as lápides. Quando finalmente amanheceu, eu e meu colega ganhamos a aposta. Porém, o que me deixou com mais medo foi que ele não tinha visto nada do que eu vi. História 4. Aqui, ele relata mais uma das estranhas aparições de seu quintal. Um homem sem cabeça que ficava em cima de uma casa da árvore. Vamos lá? O homem sem cabeça e meus olhos de águia. No quintal de minha casa havia um monte onde era bastante arborizado. Ali havia uma árvore grande o suficiente onde foi construída uma pequena casa. Sim, era uma pequena casa na árvore. Meus irmãos sempre brincavam por lá todas as manhãs. Porém, como eu preferia brincar sozinho, sempre que tinha uma oportunidade, ia até esse local e fazia de lá o meu mundo, um mundo perfeito. Só uma informação: o Jorge tinha 3 irmãos, todos homens. Eu não vou colocar os nomes aqui porque eles não merecem ser expostos. Continuando a história. Quando eu não estava dentro da casinha na árvore, ficava por ali me exercitando e foi numa dessas vezes que, ao olhar para cima, vi que havia um homem sem cabeça na casinha. Ele estava em pé, mas depois foi perdendo o equilíbrio e caiu em cima de mim. Só que eu não senti seu peso. Quando me atingiu, ele se transformou em fumaça. Nessa hora, os galos começaram a cantar, mas na minha imaginação, aquele som se parecia com risos sarcásticos que zombavam de mim. Fiquei perplexo, pois, mesmo não sendo zoantropo, abri os braços e consegui planar bem alto
em um voo perfeito, olhando tudo o que havia no meu quintal. Nessa época, eu já usava óculos, mas a minha visão nesse dia era de uma águia. Mais um adendo, pessoal. A zoantropia é uma condição em que a pessoa acredita ter se transformado em algum animal. Provavelmente mais um dos sintomas do Jorge Negromonte. Mas vamos continuar. História 5. Aqui ele conta uma visão assustadora que teve, mas dessa vez com um felino. Simplesmente arrepiante. Vamos lá? O gato. Os gatos são felinos domésticos, porém sempre foram como seus primos selvagens, espertos e autônomos. Por esse motivo, eu sempre os apreciei. Um dia, ao sair mais cedo da universidade, chego em casa e vou direto para a varanda. Estava chovendo muito. Sentei-me numa cadeira de balanço e fiquei olhando a chuva cair. Os trovões e relâmpagos eram constantes. A chuva parecia até que não queria cessar. Foi nessa hora que, entre um clarão e outro, eu presenciei um gato se aproximando de mim. Com dó do bichano, tentei ajudá-lo a sair daquela tempestade. Porém, quando o peguei no colo, notei que ele emitia um som diferente de um miado. Ele então olhou para mim e percebi que seu rosto era de um ser humano. Assustado, eu atirei longe e ele desapareceu antes mesmo de chegar ao chão. Depois do susto, passei a noite acordado vendo soldadinhos de água brincando nos pingos de chuva que caíam. História 5. Aqui, acredito que ele descreve como eliminou uma de suas vítimas, mas não sei bem qual delas é. Misturei duas de suas histórias, pois há várias partes soltas, meio sem sentido ao longo do livro. Vamos ouvir? Visitas do Mal / o plano macabro de destruir a adolescente maldita. Deixei de frequentar clínicas psiquiátricas e de tomar os meus medicamentos. Foram dias felizes. Porém, começamos a receber visitas de uma adolescente muito bonita, porém estranha. Ela chegava misteriosamente, brincava no quintal, se jogava na rede quando eu estava tomando meu cafezinho e sempre fumava muito. Os dias foram passando. Eu, Bel e principalmente Jéssica já não aguentavam mais as visitas dessa adolescente. Vultos a acompanhavam, gargalhadas sinistras eram emitidas por ela. Ela era o próprio mal. Como chefe da família, eu tinha o dever de destruí-la. Um dia, aproveitando que a adolescente do mal não estava, combinei com Bel e Jéssica um modo de destruí-la e chegamos a uma conclusão: matá-la, dividi-la e enterrá-la, só que cada parte dela em um lugar diferente. Era uma noite de chuva forte, com relâmpagos e trovoadas. A criatura do mal estava em um quarto da casa. Olho para Bel e Jéssica com o olhar de que aquela noite seria o momento certo para destruir o mal. História 6. Aqui, Jorge Negromonte afirma categoricamente que sua casa é assombrada por vultos e vozes. Casa Assombrada, a última história da coletânea que eu fiz. Nossa casa é assombrada, pois mesmo com a destruição da adolescente do mal, os vultos continuaram, as gargalhadas não pararam e as árvores dançam nas noites de vento forte. No início, eu pensei que fosse mais uma crise de esquizofrenia, mas tudo era real. Pouco tempo depois, o livro se encerra. E, para terminar a narração das histórias, eu vou deixar aqui uma espécie de poema escrito pelo Jorge Beltrão Negromonte. Ele se chama O que Sou. Sou o que não está escrito, que não se conta por aí, a vida por um fio,
o que ainda está para se decidir. Sou um canto qualquer do infinito, um algo ainda por vir. A vida vivida no grito, o início que já se encontra no fim. Sou o que sou, nada sou, passo por passo ainda vou. Canto sem voz para o vazio, mas ainda assim sou cantor. Sou aquilo ou isso, chorando ou rindo, ainda vou. Estrada sem caminho, um espinho em cada flor. Sou todos, sou ninguém, quem tem tudo, nada tem. Se a vida não é vida, existir não convém. Sou livre, sem liberdade, um voar triste sem direção, uma vida sem dádiva, um pecado sem perdão. Sou o que ainda não sou, um assunto sem valor, uma vida não vivida, frio sem cobertor. Sou além do tudo, o nada, o início de uma estrada, meta encarada, uma vida marcada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é uma creepypasta, eu não escrevi, são as histórias reais do assassino, então conhecido como o Canibal de Garanhuns. Novamente eu vou pedir, se vocês gostaram, deixem um like, façam um comentário e me ajudem a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau!